Cozinha do Abraço, a força que nutre, revoluciona, regenera e pacifica. Mesa São Paulo. Nós vamos receber aqui um grupo que é especialista naquelas pessoinhas pequenininhas, porque a gente até está dando personalidade humana para elas, porque elas são tão importantes para a vida nesse planeta, que eles resolveram se unir para abraçar as abelhas. Então, nós vamos receber no palco a Andréa Barrichello, Juliana Feres, o Jerônimo Vilas Boas, Márcia e Eugênio Basile. Uma salva de palmas para eles. Eles vão abraçar as abelhas e vocês vão abraçar junto. Um mel artificial que pretende salvar o planeta? E ainda garantem que é o mel mais puro do mundo? Quando nem de mel poderia ser chamado. Precisamos combater a desinformação sobre as abelhas e seus produtos. Assista esse vídeo manifesto, pois vamos esclarecer alguns pontos. Alright guys, this is the cleanest honey in the world. It looks like honey, it smells like honey, and it tastes like honey. But this one does not come from a bee. It comes from the lab. Viralizou na internet esse vídeo da Bio, uma empresa israelense que promete salvar as abelhas do mundo com mel produzido em laboratório. Mas esse vídeo, para lá de pretensioso, tem uma série de informações equivocadas. See, everybody loves honey, but we are running out of it. There are 20,000 types of bees, but only 7 of them make honey. 7! And these bees are dying because we are abusing them. If there are no bees, then there is no more food. Este vídeo parte da premissa equivocada de que produzir mel explora as abelhas, sendo que é absolutamente o contrário. O que tem salvado muitas espécies é justamente a própria atividade de criação de abelhas. Outra informação incorreta é que existem apenas 7 espécies de abelhas produtoras de mel, sendo que são centenas. Eles estão se referindo apenas às espécies do gênero Apis, aquelas que têm ferrão, e excluindo os meliponíneos, abelhas que não têm ferrão, produzem mel e que a maioria das espécies está presente nas regiões tropicais da Terra. As atividades de apicultura e meliponicultura beneficiam mais de 3 milhões de criadores ao redor do mundo. Esse manejo gera renda para as comunidades e contribui para a conservação das espécies e ecossistemas onde estão inseridas. O que tem salvado as abelhas são seus criadores, os protetores, verdadeiros guardiões. Aqui em Jandaíra a atividade é tão ancestral que a abelha emprestou nome ao lugar. Muitos moradores são envolvidos na atividade do manejo do mel, o que é extremamente importante para nós. A solução mais simples e eficaz para salvar as abelhas é recuperarmos as áreas degradadas e produzir o nosso alimento sem o uso de agrotóxicos e com biodiversidade. É uma falácia dizer que produção de mel mata as abelhas. O que realmente mata a abelha é um sistema agrícola convencional, baseado em monocultura e uso abusivo de agrotóxicos. You see, honey needs 2 things to be made. Nectar from a plant and protein from the stomach of a bee. So they got the nectars from plants and they made the proteins from the bee using this machine. They mix protein and nectars for a few hours and come up with this real looking, real tasting honey. Além das questões socioambientais questionáveis, eles nos explicam qual seria a técnica para colher o néctar das flores e produzir mel floral e não mel artificial. E ainda se conseguissem, seria uma grande contradição, que estariam concorrendo justamente com as abelhas pelo néctar das flores, que é o sustento básico das abelhas, sendo que o que eles alegam nesse vídeo é proteger as abelhas. Para que o sabor, a qualidade nutricional e a complexidade química e biológica que o mel traz através da relação das abelhas com os nossos biomas é algo impossível de ser reproduzido no laboratório. É poesia. O mel in natura carrega em si toda uma potência energética que jamais poderá ser reproduzida em laboratório. A conexão com os elementos do entorno, a força do sol, a vibração das flores. Sem isso, as pessoas estarão ainda mais desconectadas da natureza. They can make 3 tons of honey in a week. They are working like bees to save the bees.
because the bees they save will save the world. Esperamos que o manejo das abelhas não saia das mãos dos pequenos apicultores e meliponicultores para os laboratórios de grande indústria. Isso vai interferir diretamente na conservação da nossa biodiversidade e impactar profundamente a nossa segurança e soberania alimentar. Além de sabor e saúde, consumir mel é manter as florestas em pé e as abelhas vivas. Nossas escolhas têm muito impacto. Pense nisso. Olá pessoal, boa tarde, obrigado pela presença de todos e de todas, um anfiteatro bonito, cheio, assim logo depois do almoço, num dia de semana, é um prazer para a gente estar aqui com vocês, aproveitar a oportunidade para agradecer o Jorge, a Marielle e toda a equipe, né, do responsável pelo evento, pelo convite, pela oportunidade, todos os anos da gente estar aqui compartilhando o nosso trabalho. Esse vídeo que a gente acabou de passar é um vídeo que nós produzimos em maio desse ano, já tem 6 meses, não é um vídeo tão recente. Quando eu falo nós, eu me refiro a um coletivo de criadores, criadoras e apaixonados e guardiões das abelhas. Aqui estamos com os companheiros da MB, da Believing, da Eborá. Participaram da produção daquele vídeo também a Associação Slow Food do Brasil, o Instituto Atá e outra rede, né, de organizações ou empreendimentos que se dedicam todos os dias para criar, conservar as abelhas e produzir e colocar no mercado os seus produtos. E apesar do vídeo ser de maio, a gente quis trazer novamente esse assunto aqui para vocês, primeiro porque a gente considera que o público da gastronomia tem um papel importante na divulgação dos produtos das abelhas e que o mel ainda é tratado de uma forma muito superficial, né? Se em alguma medida a gente já se aprofundou no conhecimento da biodiversidade de vinhos, de queijos, de azeites de oliva, a gente ainda trata o mel como um produto singular, sendo que o mel é plural, e também porque recentemente uma empresa famosa de produtos naturais lançou uma granola com mel vegano. Né? E a gente percebeu que esse ainda é um ponto que é crítico e que as pessoas desconhecem. Uma questão que sempre é trazida, né, para nós criadores de abelhas é como se dá esse ponto do bem-estar animal no que se refere à criação de abelha. Né? E o que a gente sempre gosta de responder é que, assim como qualquer outra atividade agrícola, a gente tem iniciativas que respeitam os processos produtivos e as iniciativas agrícolas que não respeitam os processos produtivos. Quando a gente come uma fruta, uma verdura, um cereal, a gente pode estar consumindo um produto de uma monocultura, de um sistema extensivo de produção, com uso indiscriminado de agrotóxico, assim como a gente pode estar privilegiando um produtor orgânico, agroecológico e afins. Com as abelhas é exatamente a mesma coisa. Existem sim atividades de apicultura de larga escala, com apicultura migratória intensiva, com um adensamento de colônias que leve o mal-estar animal, mas existem atividades em escalas adequadas, em escala familiar, tanto para as abelhas nativas como para as abelhas apis mellifera da apicultura. E justamente o ponto é esse, né? Muito pelo contrário, né? Ao contrário de uma visão de que a criação de abelhas traria o mal-estar animal, a criação de abelhas, de maneira geral, é uma atividade que favorece a conservação dos ecossistemas, porque a principal matéria-prima do mel são as flores das plantas. Geralmente, criadores de abelhas são agricultores que são aliados no processo de manutenção da floresta em pé. Ao consumir mel, a gente está valorizando esses sistemas de produção e justamente beneficiando uma forma de produção agrícola que compatibiliza a produção com a conservação. E muitas vezes, quando a gente traz para o ponto central da discussão o bem-estar animal, né, e tenta buscar alternativas artificiais, a gente desvaloriza esse sistema e tira o foco principal, na verdade, da principal ameaça das abelhas no planeta Terra, que é o sistema convencional de agricultura baseado em monocultura extensiva, que destrói os hábitats. As abelhas moram dentro de árvores,
a homogeneização dessas paisagens, assim como nós que dependemos de uma dieta diversificada, as abelhas dependem de uma diversidade de flores para se alimentar, e além disso, com o uso intensivo de agrotóxicos, criando paisagens agrícolas pouco saudáveis para a sobrevivência desses animais. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana Feres, sou cuidadora de abelha, sou bióloga, cientista, doutora em polinização e uma das fundadoras da Eborá, que é um coletivo de mulheres que tenta usar a ciência para caracterizar os subprodutos dessa biodiversidade de abelhas que tem aqui no Brasil e desenvolver novas tecnologias. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui sabem da riqueza que é a biodiversidade brasileira. A gente sabe, o mundo inteiro sabe, o que tem guardado nos nossos biomas, o potencial que os biomas brasileiros têm. A novidade que eu trago aqui, ou o olhar que muitas vezes as pessoas não têm, é que, para que a gente consiga traduzir essa riqueza química, né, toda essa assinatura química, para que a gente tenha um uso, para que a gente consiga entender as utilidades, para que a gente aproveite, as grandes tradutoras, as pontes, são as abelhas. Então, estão nos nossos biomas, nas nossas florestas, as resinas, os néctares, todos muito complexos, guardando dentro deles uma riqueza de flavonoide, de antioxidante, de micro-organismos, numa harmonia que somente as abelhas conseguem traduzir para a gente, através do mel, do pólen, do própolis e também da cera. Então, a partir da tradução que elas fazem, da disponibilização tão querida, tão afetuosa, para que a gente possa estudar, entender e trazer para a nossa saúde, é aí que ocorre a valorização dessa biodiversidade. E para a gente entender, para a gente usar a biodiversidade, para a gente valorizar e, de fato, manter as riquezas brasileiras, a gente precisa de ciência. Então, eu trago aqui o ponto de vista da importância do estudo, da importância do fomento à ciência brasileira, para que a gente entenda antes que tudo seja destruído, para que a gente saiba o que está sendo perdido, para a gente abraçar as abelhas, para a gente defender um patrimônio de polinizador inigualável que é o que o Brasil tem. Dentro só das abelhas sem ferrão, nós estamos falando de mais de 300 espécies já catalogadas, distribuído nos biomas, mantendo as nossas florestas reprodutivas, mantendo a vida como a gente conhece. É dessa riqueza, é dessa pluralidade que a gente está falando. E para que a gente consiga abraçar, a gente também tem que ser plural. A gente tem que ter um olhar para os sistemas produtivos, a gente tem que ter um olhar para a cadeia, a gente tem que ter um olhar para a gastronomia e a gente tem que ter um olhar para a ciência. Então, é esse o coletivo que a gente representa. É um coletivo que tem estudado, entendido e tentado desenvolver novas tecnologias, às vezes em produtos muito simples e às vezes em produtos mais complexos, como cosméticos, por exemplo. Mas é esse contexto do empreendedorismo e da ciência que a gente traz para que a gente enxergue múltiplos pilares para que a biodiversidade dos nossos polinizadores sejam de fato protegida. Oi, gente, eu sou a Andrea, sócia da Believing, junto com meu irmão Carlos, que não pôde estar aqui com a gente hoje. E, assim como a Ju, né, somos empreendedores que trabalham hoje dedicados totalmente às abelhas nativas do Brasil. E só que com um viés um pouco diferente, né, da Eborá, né, que tem esse viés científico. Aqui eu trago uma história de reconexão com a natureza, né, e de reconexão também de uma família, porque a Believing é um projeto familiar. Então, tudo começou no nosso sítio, onde a gente era criança, no extremo sul de Parelheiros, numa região de Mata Atlântica preservada. Tinha um muro lá no sítio com um ninho de jataí que ia ser derrubado, esse muro. Então, o caseiro que trabalhava lá fez uma remoção e colocou essa jataí numa caixinha. E meu irmão tinha 7 anos de idade e ele ficou encantado assim, com aquela abelha, com aquela história, e começou a acompanhar, né, o caseiro a cuidar daquela abelha, colher aquele mel tão específico, tão diferente. E a vida acabou levando ele para outros caminhos, né, desconectado lá do sítio, da natureza. E passados 20 e tantos anos, um dia ele estava no sítio, num momento de reconexão, de meditação,
E essa mesma espécie de abelha jataí pousou no braço dele e remeteu a toda essa memória de infância que estava adormecida. E ele falou, nossa, eu vou criar essas abelhas aqui no sítio. E comprou sua primeira caixinha de jataí e começou a cuidar das abelhas. Nessa época, eu trabalhava em agências de design, de embalagens, tinha chegado assim ao topo, né, da minha vida profissional, na melhor agência de branding de São Paulo, já fazia 14 anos que eu trabalhava com isso. E passei por um processo de depressão muito profunda, de desconexão. Assim, eu vivi uma vida totalmente desconectada da natureza e das minhas essências, das minhas raízes, né? E nesse processo eu tive uma ruptura assim muito grande que culminou até com uma internação. E quando eu estava tentando sair desse processo, né, eu saí do hospital psiquiátrico em que eu fui internada, e meu irmão falou, vem trabalhar comigo, né, vamos servir as abelhas. E tem uma história assim curiosa que ele me deu um mel de abelhas nativas para provar. E a primeira vez que eu provei o mel de abelhas nativas, eu falei, nossa, esse mel está estragado, que gosto estranho. Porque meu paladar estava totalmente pasteurizado, né? Minha vida estava pasteurizada. A gente vive essa vida industrializada, que se pasteuriza o leite, se pasteuriza o mel. Uma vida industrializada, colonizada, assim como colonizaram as nossas matas nativas, né? Com as abelhas apis, quando as abelhas foram introduzidas aqui. E a gente perdeu, né, essa conexão com essas sabedorias antigas, a conexão com essa diversidade de sabores, né, os povos originários que têm uma cultura ligada às abelhas muito forte, né, tem essa conexão espiritual com as abelhas. Então você tem as velas de cera de jataí dos povos guarani que eles usam nas cerimônias de batismo. Você tem o mel mesmo, que é a base de todos os remédios, né? De quase todos os remédios daqueles povos. E a resina também eles usam para fazer artesanato e proteger as casas dos espíritos que vagam aí pela terra e dos espíritos da floresta. Então, fazendo esse paralelo, né, da minha própria vida pessoal, assim, de um relato aqui que eu trago, dessa desconexão que a gente tem da natureza, né, que é uma desconexão da nossa própria natureza interior, né? E aí eu passei por esse processo de reconexão com as abelhas. As abelhas me abraçaram, né? Depois que eu saí da internação, a primeira feira que a gente fez foi um abraço também que a Eborá deu na gente, porque foi a primeira feirinha que a gente fez, convidados pela Eborá, e foi um sucesso. Quando as pessoas provam esse mel, quando as pessoas entendem a riqueza da biodiversidade brasileira refletida ali naqueles sabores, é muito encantador, assim, né, ver a reação das pessoas e como elas ficam realmente tocadas, né, porque toca num lugar de reconexão com as nossas próprias origens, com a nossa própria história, com os nossos biomas, com as nossas matas. Então, o convite que eu faço para vocês hoje é para vocês se reconectarem, né, com a vida. Quando a gente trabalha para a vida trabalha para a gente, né? Quando você consome o mel vivo, você está gerando vida dentro de você. Então, essa foi minha história, assim, e hoje eu sirvo as abelhas, trabalho com meu irmão, e a gente tem um projeto assim, de muito amor e de muita gratidão pelas abelhas, porque elas são realmente seres transformadores e seres curadores, assim, em muitos níveis. Obrigada. Muito bem. Boa tarde. Uau, que delícia estar aqui falando de abelha, né, Márcia? Incrível. Nossa paixão. Eu sou Eugênio, estou aqui com a Márcia, minha esposa, a fundadora do Mel MB. Nós viemos aqui mesmo há 5 anos atrás. Nossa, como era diferente. Muito mudou. Não sei se a Mariela está aí, o Jorge. A gente era clandestino, gente. A gente vendia mel clandestino porque não havia outra forma. A gente, né, desafiou um supermercado aqui nessa plateia para colocar um produto que não tinha ainda uma legislação específica. E eles toparam, né? E aceitaram, né? E hoje tudo mudou. Quantas coisas mudaram. Que alegria. Olha lá, o Jorge está aqui. Você colocou mel clandestino aqui, viu, Jorge? Olha, vamos fazer denúncia, viu? Pode denunciar, né?
Que alegria estar aqui hoje, abraçando as abelhas, abraçando essa turma de abelhudos, porque mais importante de tudo, a gente tem que criar um mercado, a gente tem que mudar uma cultura, e se a gente não tiver abraçado juntos, a gente não vai conseguir. Então, nós não somos concorrentes, nós somos complementares, somos amigos e todos trabalhamos aqui pela mesma paixão. E Jorge, você está aí, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial pelo espaço que o Mesa sempre teve, junto com a Mariela e toda a turma, deram para os projetos autênticos, para os pequenos produtores, para a brasilidade, mas muito para as abelhas, né? Olha, Márcia, quando a gente esteve aqui na primeira vez, acho que só tinha gente com mel ali no Sim, Farofa, éramos né? a única empresa. E hoje, olha que alegria. E quantos restaurantes, né? A gente contava numa mão, e hoje são centenas de chefes que já conhecem, fazem obras de arte com esse produto magnânimo, e a gente se orgulha muito de cada chefe, de cada criação, que tiraram as abelhas do desconhecido e trouxeram para o universo da gastronomia. Gratidão, Jorge, Mariela, para toda a equipe, é muito legal. Bom, o Eugênio já me apresentou, eu sou a Márcia, eu não tenho nenhuma formação científica como eles têm, eu não conheço profundamente, se me perguntarem a parte biológica das abelhas, eu não conheço, mas eu tenho uma coisa para contar para vocês, eu sou completamente apaixonada pelas abelhas. Eu quase criei asa. Para mim, esse universo é vital. Hoje, se tirarem as abelhas da nossa vida, acho que tiraram a nossa vida. Então, faz todo sentido a gente carregar essa bandeira de que a vida, sem a vida da polinização e a vida desses seres maravilhosos, que nem tem ferrão, que nem agressivas são a nossa vida hoje. Esse é o nosso trabalho, né, Eugênio? A nossa história, desde o comecinho, sempre teve ligada à gastronomia, acho que por isso que a gente começou por aqui, né? É incrível a gente ver como que tudo se desenvolveu nesses anos, está aqui o Vini sentado, deram para nós a alegria, criaram um único prato com 5 meles diferentes de abelhas nativas, né? E ano a ano a gente pode ver como o consumo vem aumentando, como o uso do mel vem aumentando. Não mais, né, Márcia, para remédio quando você está doente, mas está usando realmente para gastronomia. Para dar prazer. Para dar prazer. E a gente tem um sonho, muito embora a gente tenha começado na alta gastronomia, não é o nosso sonho que o mel seja um produto elitizado, a gente quer que desça. Mas a alta gastronomia teve um papel fundamental para ajudar na importância das abelhas, a mostrarem que as pessoas conhecessem os meles, e a gente é muito grato por isso. Porque né? É muito louco pensar que a gente importou abelhas, né, gente? A gente só conhece aqui no Brasil, a maioria das pessoas, você fala em abelha, as pessoas pensam na abelha que pica. Então, a gente importou as abelhas que vieram nos navios com os portugueses, com a corte. Nós importamos a legislação, que loucura. E importamos, inclusive, principalmente, o consumo de mel monofloral, que não faz nenhum sentido num país biodiverso como o Brasil. E as nossas abelhas que já existiam aqui, que já tinham tornado esse país tão verde e amarelo, ficaram esquecidas junto com essa cultura que era indígena e que se perdeu na nossa cultura. Então é um trabalho de resgate, né? A gente, nesses anos todos, passou o tempo todo falando o que as abelhas faziam por nós, né? Da importância delas no meio ambiente, da importância delas na nossa vida, mas uma das coisas que a gente quer provocar hoje, por isso a gente convidou todo esse grupo aqui, por isso a gente também está lá embaixo mostrando produtos de abelha, o que a gente quer perguntar para vocês está na hora da gente virar a chave. O que vocês têm feito pelas abelhas, né? Está na hora de... A gente já sabe que a abelha faz muita coisa boa. Eu acho que esse grupo estando junto aqui é uma prova do que a gente pode fazer pelas abelhas, e a gente conta com todo mundo para fazer isso. Tem uma informação surpreendente, gente, que sempre, quando a gente pensa em mel, as pessoas automaticamente já pensam numa florada específica. Depois de muito tempo trabalhando com esses meles, conhecendo dia a dia novos sabores, a gente chegou à conclusão, e assim, isso é uma coisa que a gente não tem dúvida, que mel é terroir. Dentro da gastronomia, para nós, está muito provado, é o produto que mais expressa o local onde ele foi produzido. Por uma simples razão, o mel é uma fotografia que a abelha faz daquele local, daquele bioma,
transferido para um vidrinho em que a gente vai conseguir provar aquele bioma. Nunca se repete. Essa é a beleza. Do mesmo jeito que se a gente for apanhar uma fruta no pé, a gente nunca vai comer uma jabuticaba igual do mesmo pé num ano e no outro. Os meles no plural, sim, gente, meles. Esse é um termo que a gente conseguiu, de alguma forma, instituir aí nesse nosso mercado, porque traz a amplitude pela sua mãe, né, Eugênio? Que nos lembrou uma professora de português. Plural de mel é méis ou meles, mas a gente quer recuperar uma cultura perdida, então faz 8 anos, minha mãe fez essa sugestão para nós, que a gente recupere o português arcaico para recuperar uma cultura que foi perdida. Então, meles é correto. Porque sim, se a gente está falando de um produto plural, com uma quantidade infinita de sabores, que é impossível a gente passar pela vida experimentando tudo, tem sempre coisa nova, não faz sentido a gente usar o singular. Então, e muito menos pensar em remédio. A gente tem que pensar que essa é uma riqueza nossa, brasileira, que a gente tem que se apropriar. Pessoal, já foram lá quase 10 anos a gente trabalhando, né? E eu queria trazer aqui para vocês alguns exemplos de trabalhos que nós fizemos, mas que a gente quer que outras pessoas repitam, que a gente possa fazer pelas abelhas. Um trabalho que a gente tem muito orgulho foi a instalação de colmeias de abelha jataí. Nós instalamos, acho, umas 160 colmeias em São Paulo. Caixas de abelha jataí nas entradas dos restaurantes. E tem um objetivo isso, porque a gente quer que as pessoas conheçam as abelhas, para depois de conhecerem, começarem a admirar e respeitar. Afinal de contas, ninguém vai cuidar, ninguém vai amar um ser, um inseto que você tem medo. E a gente ensina para as crianças, para os nossos filhos, a terem medo de abelha. E esse é um grande entrave para a gente realmente poder... E o mel como remédio também. E o mel como remédio, a gente ensina muita coisa errada. Então, nessas colmeias, a gente quer que as pessoas entendam que a abelha não é um inseto perigoso e que a abelha faz muita coisa por nós, né? A gente também fez um projeto com a Patimol, está sentada aqui, incrível. Antes da pandemia, a gente fez um festival da jataí. Durante uma semana, 10 restaurantes fizeram drinks, pratos, sobremesas, sorvetes, utilizando o mel de jataí para levar esse conhecimento para frente, para que as pessoas comecem realmente a consumir os médios brasileiros e entendam que mel não é singular e não é só aquele produto que a gente pega na prateleira do supermercado. A gente tem uma infinidade de produtos incríveis que o brasileiro simplesmente não conhece. Eu acho que a Márcia gosta até de chamar, isso é o nosso ouro líquido, isso é a joia da nossa gastronomia. Ouro líquido, gente, porque o ouro sólido já foi roubado, né? Se a gente não cuidar do ouro líquido, ele deixa de ser nosso também, né? Cada país tem a sua joia gastronômica, né? A França tem os queijos, a Rússia tem caviar, né? Canadá tem maple syrup, tem o maple syrup. E o Brasil tem, entre outras coisas, tem os meles das abelhas. Os melhores meles do mundo. Acreditem nisso, gente. Nós também, por fim, a gente criou um projeto esse ano, que a gente tem muita alegria, que é a Academia do Mel, que é onde a cada 15 dias a gente recebe o pessoal de gastronomia, de sustentabilidade, de educação, de meio ambiente, para falar, não da MB, mas para falar de mel, de pequeno produtor, de sustentabilidade, dos produtos artesanais e da interligação deles todos com o meio ambiente e com a nossa saúde, né? E essa aula, pessoal, todo mundo que for da gastronomia está convidado. É um mergulho que a gente dá a oportunidade da pessoa ter nesses produtos, experimentando, provando, sentindo, aprovando ou não, gostando ou não, mas ter contato com isso. A gente está lá 2 vezes por mês, numa segunda-feira à tarde, que muitos restaurantes não estão abertos nesse horário, colocando à disposição nós dois para provarem e conhecerem um pouco mais a amplitude desse planeta abelhas nativas. A gente tem muito orgulho, eu e a Márcia, da curadoria que a gente desenvolveu nesses tempos e dos nossos pequenos produtores que são nossos fornecedores, né? Hoje em dia, na MBB, a gente tem 14 meles de abelhas diferentes, de 13 estados do Brasil,
de mais de 60 pequenos produtores, né? Cada produtor desse, e é importante, acho que o pessoal já falou, o Jerônimo falou, cada produtor desse, Jerônimo, é um preservacionista. É um cara que cuida das abelhas, cuida do meio ambiente. Porque se ele não cuidar das abelhas, ele não vai ter mel, ele não vai ter o produto dele. E uma coisa muito legal, faltou a gente falar de flores aqui, né? Porque todo cara que ama abelha, toda pessoa cuida das flores, acaba se apaixonando pelas flores e pelo meio ambiente. Então, eu tenho assim a certeza de que quando a gente está comprando um vidrinho de mel desse, a gente não devia estar pagando pelo mel, a gente devia estar pagando pelo serviço ambiental que um cara em tantos lugares do Brasil fez, cuidando das abelhas, preservando o entorno dele e como subproduto entregando mel. Ele deveria receber muito mais do que isso pela preservação e por tudo que ele faz por nós e pelo meio ambiente. Então, gente, é um apelo mesmo. Não tem outra forma da gente salvar as abelhas se a gente não consumir mel, se lambuzar, comam mel, distribuam e ajudem a fomentar esta cadeia que tanto precisa da gente, fazendo essa roda girar na venda, na compra e no consumo de cada um de nós. A gente divulga que o mel gostoso, ou o melhor mel que a gente considera, é sempre o silvestre, por uma razão muito simples. A gente não compartilha de mel monocultura, de monoculturas. Isso para a gente não faz nenhum sentido. Então, o melhor mel é aquele natural que vem daquele bioma, com todas as características daquele local. Não tem o melhor nem o pior, tem o que você vai gostar mais ou não. Cada um é único. E não existe isso de ficar postando corrida, de querer saber quem é, quem não é, né? O melhor campeonato de mel no mundo. Conheça seu produtor, valorize quem valoriza as abelhas do meio ambiente. Porque, aliás, conhecer seu produtor vale para tudo que a gente coloca em casa, né, gente? A gente só dá credibilidade para aquilo que a gente consome se a gente conhecer quem está por trás, trabalhando para aquela causa, se tem verdade nessa questão. O Jorge já está me olhando ali, querendo mostrar, está acabando o tempo, eu estou controlando, ó. Mas então, vamos caminhar então para o fim. Eu queria fazer um convite para vocês. A gente tem embaixo, ali ainda aqui na feirinha, um stand nosso, mas a gente tem um stand coletivo. Tem coisas muito legais do stand coletivo. Tem um livro do Jerônimo, junto com o Instituto Atá, muitas receitas só com receitas de abelhas, né? Sim. A Juliana Coeborá está trazendo cosméticos, e a Believe está trazendo com a Andréia uns kits de abelhas, de mélias de abelhas nativas incríveis. Nós temos um hidromel para quem quiser experimentar um hidromel de abelha sem ferrão, de abelha jataí. E tem os sorvetes também, né? Tem maravilhosos, sorvete com mel de abelhas nativas, gente. Da Gelato Boutique, tem três sabores, né? Isso, jabuticaba. Jabuticaba com mel de jataí, que eu acho que ninguém gosta, não precisem comer, não é nada bom. Tem o sorvete de leite com mel de borá. Mel de borá com sorvete, experimentem, essa é uma coisa surpreendente. Um sabor surpreendente de queijo, uma coisa maluca. E por fim tem um sorvete vegetal neutro, para que vocês possam escolher entre 3 meles que vão ser utilizados como topping lá, para vocês se servirem. E como a gente está falando aqui, vamos abraçar as abelhas, eu queria dizer para vocês que eu tenho um mimo para cada um de vocês que vai estar aqui nessa primeira fila, e um abraço que eu quero dar para cada um de vocês por essa paixão enlouquecida que a gente tem pelas abelhas. Obrigada. Um abraço no Jorge também, todo mundo. Ó. Um abraço especial para o Jorge, que sem ele isso não seria possível. Um abraço para todos. Obrigado. Jorge, obrigado, gratidão por tudo. Nesses anos todos, quanta coisa boa aconteceu, né? Pessoal, abelha... Eu não vou falar mais nada, tá? Tem que vem para cá. Abelha é a razão. Quando pensamos em fazer a cozinha do abraço, a primeira palestra que apareceu na nossa, a gente tinha que falar das abelhas, porque se nós não abraçarmos as abelhas, nós estamos mortos. Nós estamos mortos. O Einstein falou falar isso, outra né? coisa. Não, mas estamos mortos. Nós estamos mortos. 4 anos de vida. Saibam que vocês precisam consumir o mel com todas as propriedades, com todo o carinho, com todo o respeito, porque é um trabalho imenso que essa turma toda que está nesse palco está fazendo em prol do país, da nossa biodiversidade. É um trabalho imenso. Parabéns para vocês
Eu adoro. É isso aí, é isso aí. Muito obrigado. Pessoal, obrigado. Obrigado, Gerônimo. Tchau, meninas.